Oi, amigos! Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Decidi oficialmente começar a postar aqui. Eu alterei muito do Instagram, do TikTok, dos 3 segundos e de ter que ficar analisando métrica e pensando se o vídeo vai performar, se vai entregar pras pessoas. E apesar de eu ser uma pessoa que consome muitos conteúdos que realmente agregam, sabe, que mudam algo na minha vida, eu tô muito apaixonada pelo YouTube. E eu sou alguém que gosta muito de falar, tipo assim, de forma profunda sobre as coisas. E no Instagram e no TikTok eu sinto que eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo aprofundar sobre nada. Porque eu tenho 1 minuto e meio pra falar sobre tudo. Eu gosto muito da história da minha marca, e de como ela começou e de como tá indo tudo. Eu gosto de viver os processos intensamente. E eu queria muito poder compartilhar isso com as pessoas e inspirar, quem sabe, pessoas que estão pensando em começar a empreender, enfim, entrar nesse mundo que eu acho tão maravilhoso. Eu sou muito, muito, muito apaixonada, então é isso. Sobre a Yalco, que é a minha marca de tapete de yoga e acessórios de bem-estar no geral. Ela nasceu de uma necessidade aqui dentro de casa. Tem um vídeo bem explicadinho aqui, já postado inclusive. Mas ela basicamente nasceu de uma necessidade dentro de casa, onde... Eu acho que a Yalma começou, na verdade, muito antes, agora que eu tava pensando. Porque esse é o discurso que eu sempre falo, sabe? Mas eu fico pensando aqui, tipo, será que eu quero mais mesmo? E eu vou falar a real pra vocês. Desde muito pequenininha, tudo que eu via que, tipo, tinha uma forma melhor de acontecer, eu não pensava em, tipo, nossa, mas ninguém vai criar isso? Eu ia e fazia, do jeito que eu achava que era melhor, sabe? E é uma característica muito minha, de tipo, eu vou pegar e fazer, então, se ninguém quis fazer, sabe? Mas não de forma alguma me colocando como maior que as outras pessoas que estavam em volta, nem nada. Era só uma coisa, tipo, então eu vou fazer, sabe? E se ajudar outras pessoas, que bom, e foi isso. Dito isso, podemos voltar pra história. Meus pais têm um pouco mais de idade e eles fazem yoga há muito tempo. E eles sempre fizeram uns tapetinhos tradicionais do mercado e começaram a colocar edredom embaixo desses tapetinhos. E eu comecei a perceber, eu falei, o que será que está acontecendo? E quando eles foram conversar comigo sobre, né, quando eu perguntei, mais meu pai do que minha mãe, ele falou que ele sentia dores nas articulações, assim, sabe, na hora de ajoelhar e fazer os movimentos, enfim, e aí tinha que ficar colocando coisa embaixo para não machucar. Aí eu fui atrás de comprar um tapete mais confortável para eles, né? E só que eu não queria algo comum, eu queria algo tipo, que saísse um pouco daquele, sabe, liso, normal. E aí, quando eu vi os valores, eu achei, tipo, eu fiquei assim, não pelo valor só do produto, mas pelo que tipo, estava sendo entregue dentro daquele preço, sabe? Se fosse uma coisa de tipo, pra quem tem noção de valores de tapete de yoga, um super básico custa mais ou menos uns R$ 200 e um bem elaborado aí entre uns 800. Mas tipo, um bem elaborado que é um elaborado lindo, mas mais do mesmo. Enfim. E aí eu fiquei assim, ó, porque não era um mercado que eu tava muito dentro, né? Eu não ficava por aí pesquisando sobre tapetes de yoga. Aí começou a me dar um interesse. Eu tenho hiperfoco. Acho que vale falar sobre isso. Mas começou a me dar um interesse, assim, que começou a crescer, 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 de talvez montar algo do zero. Porque foram muitos dias pesquisando, sabe? Eu pesquiso muito antes de fazer uma compra, principalmente grande, assim. Tem algo me incomodando aqui, vocês estão percebendo? Enfim. E aí eu comecei a estudar sobre tapetes de yoga, sobre os melhores. Aí eu comecei a perceber coisas que não estavam muito certas, tipo de materiais que fazem mal para o meio ambiente. Eu sou bióloga, então, sabe, quando não estava encaixando, as peças não estavam encaixando, e aí eu pesquisei muito, não vou falar tanto sobre essa parte da história, acabou, né, já que vocês estão aqui para aprender, então tá bom, vamos lá. A ideia inicial era fazer, cheguei no material da cortiça e borracha natural. PU também é um material muito bom e que não faz mal para o meio ambiente, ponto. Cheguei na cortiça e na borracha natural, principalmente. Falei, ok, vai ser isso, né? Na minha cabeça era simples assim. Pedi pro meu pai começar a visitar fábricas comigo. Ele é aposentado, então ele tava com tempo livre. E porque era, né, meu primeiro pesadinho, assim, no mundo dos negócios. Eu tinha 20, tava com 20 anos, desculpa aí, pessoal. A gente começou a ir pra fábricas e reuniões e perguntando o que eles tinham de material. Só que a princípio eu pensei em fazer de PVC ecológico com cortiça. E aí eu descobri, indo em várias fábricas de fornecedores de PVC diferentes, que sempre que eu perguntava sobre PVC ecológico, eles faziam uma cara de tipo assim, do que você está falando? Só que eram grandes fornecedores, que tipo assim, se você é especializado numa área, você é dono de uma fábrica gigantesca que vende PVC, alguém chega e fala pra você sobre PVC ecológico no mercado de tapetes de yoga, que muita gente vende com o título de PVC ecológico, para mim, era esperado que esse dono de fábrica de PVC soubesse da existência do PVC ecológico, pelo menos, né? Nenhum deles sabia. Eu não conhecia até hoje nenhum que soubesse da existência de PVC ecológico.
E quando a gente procura no Google, tipo, de forma profunda, é muito vago. Então, tipo, até onde esse ecológico é realmente ecológico ou é uma jogada de marketing, entendeu? Começou a me incomodar, falei, descartei a ideia, PVC não ia ser. E aí o que temos? Vamos com exemplos reais. Aqui é o tapetinho atual que a gente tem. O primeiro modelo que eu fiz dele foi com borracha natural. São muitos processos, porque aí eu pensei em fazer só de cortiça. Fui na única fábrica que vende cortiça aqui no Brasil, porque a cortiça vem de Portugal, das árvores de sobreiro lá em Portugal. E comecei a perguntar pra eles como funcionava e tal. E aí eu tinha pensado em fazer só cortiça, tipo assim, uns 8 mm de cortiça, porque eu queria algo confortável, né? Lembrando que começou por conta da história dos meus pais. Não deu certo porque a cortiça é casca de árvore, né? Na minha cabeça ingênua, eu não pensei sobre essa parte de forma profunda a ponto de conectar que não faria sentido ser confortável. Daí eu comecei a pensar, bom, então vai ter que ter uma camada fina de cortiça em cima, porque eu quero essa pegada de sustentável, ela tem uma ação antimicrobiana no nosso corpo, porque ela protege a árvore, então é muito legal essa troca que tem com o corpo humano, eu já estava apaixonada pela cortiça. Falei, vou pensar no que vai ter embaixo, né? Primeiro eu quis borracha natural, também era dessa mesma fábrica que tem a cortiça. Aí ele montou pra mim um tapete com borracha natural. Tapete com 6 quilos, pessoal. Quem aí sabia que borracha natural é super pesado? Pois eu não sabia. Aí eu falei, bom, vou ter que pensar em outra coisa. Depois eu posso até mostrar algum dia pra vocês um tapete super pesado. Pra vocês, no caso, é o mesmo, porque eu quero que isso seja tipo um diário, assim, sabe? Uma memória pra eu ver no futuro, porque eu vou amar muito. Enfim. Aí eu cheguei no TP, que é um material consideravelmente mais barato que a borracha natural. Muito bom também, tipo assim, se pensar em meio ambiente e produto. E ele funciona, é leve, bem leve, como vocês podem perceber. E ele funciona muito bem com a cortiça. Então, eu comecei a unir essas duas coisas. Só que eu não queria que fosse só algo comum. Porque eu via, tipo, tudo, assim, que a gente tem, principalmente a nossa geração, a gente quer ser igual a todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente quer ser diferente. Por exemplo, garrafinhas Paco. Todo mundo quer ter a garrafinha Paco, porque é a garrafinha Paco. Mas ao mesmo tempo, ninguém quer ter, tipo, uma garrafinha Paco que seja igual a de todo mundo. Aí a pessoa vai e coloca o nome dela. Entendeu? Então, tipo assim, é um produto que já existe no mercado. Já existe tapete de cortiça no mercado com diferentes tipos de base. Mas não nessa milimetragem, que é confortável ainda para senhores, porque eu preciso, né, da essência da marca. E não existe personalizado da forma que você quiser personalizar, entendeu? E eu comecei a bater muito nessa tecla, porque daí eu atendo tipos de idade diferentes e, tipo assim, é algo que pra mim fez muito sentido. Então aqui tem o nome da pessoa, ou, enfim, o que ela quiser colocar em cima. No meio tem outra coisa. E embaixo eu coloco normalmente o logo da marca. Dando pra ver? Enfim, só que isso tudo são muitos processos custosos. É bem caro o custo de produção desse tapete, porque pensa, a cortiça vem de Portugal, aí a parte de baixo eu compro de outro fornecedor, aí tem que colar a parte de cima da cortiça na parte de baixo desse outro fornecedor, e aí tem que enviar para outra fábrica que faz a impressão da personalização. A personalização, a pessoa cria, tem que ser enviada para uma designer montar, e aí é impresso, e aí tem toda a logística de ser entregue ao tapetinho, que, né, é grande. Dito isso, o produto âncora, né, que é o que a gente chama, que é basicamente o produto base do seu negócio, da minha loja, era um produto já muito high ticket. O preço que a gente conseguiu colocar ele para venda, que é o que a gente tem atualmente, para que a gente tenha um lucro mínimo, tipo assim, algo que nem está calculado dentro dos custos da empresa, porque realmente era muito no começo. R$ 599. E é um lucro mínimo, mas assim, vocês não têm noção do que é quando eu digo mínimo. Entendeu? E aí, beleza, eu tinha o produto, ótimo. Só que uma semana antes da inauguração, que foi no Festival Yoga Lifestyle, porque eu também sou muito jogada pro mundo, entendeu? Então, assim, quando veio a ideia, começou a montar, eu já fui atrás de tudo. Eu tenho uma agência de marketing, então isso ajudou muito, porque eu já tinha designer, pessoa para social media, tudo para ser montado de uma forma que eu queria. E aí, beleza, fui atrás da galera, eu sou muito comunicativa, aí network, não sei o que, consegui me colocar dentro do festival de yoga, em São Paulo, lá na Casa Fazenda, impecável, foi, nossa, uma infraestrutura assim, foi muito especial. Quando faltava exatamente uma semana para a inauguração da marca no festival de yoga, eu tava na Paulista fazendo um curso que não tinha nada a ver sobre academia da mente, neurociência, essas coisas assim. Eu passei por uma feirinha, sabe aquelas feirinhas que tem na Paulista? Tinha uma vela, essa vela aqui, ó.
Obviamente não com a minha logo nem nada, mas aberta. E em cima ela tinha uma florzinha, que aqui, essa aqui tá derretida, era o último que a gente tinha em casa. Mas com uma velhinha assim em cima, e ela é uma flor maravilhosa aqui em cima. Eu me apaixonei instantaneamente. Aí eu olhei pra moça que tava lá na feirinha, eu falei assim, você tem interesse de vender pra empresa? Como se eu tivesse uma empresa gigantesca, né? Mas enfim, óbvio que eu não foi dessa forma que eu falei com ela, né? Mas hoje em dia eu rio de pensar nisso, porque eu sou muito atirada, gente. Olha que louca, né? Não tinha nem inaugurado a marca. Você tem interesse de vender pra empresa? A moça ficou super feliz, óbvio, que era um pedido grande que eu ia fazer, né? E eu já tava com essa ideia de não ser só tapete de yoga, né? É muito difícil uma marca se sustentar, principalmente de um high ticket desse nível, só com um produto. Aí eu tava pensando em outras coisas e falei, bom, vela é uma boa ideia, né? Mas eu não tinha, não tinha noção de onde eu ia ter procurar um fornecedor, enfim. Passei por ela, foi tipo uma entrega divina, assim. Kelly, uma linda, fofa. E aí ela super topou, eu fiz um grande pedido no dia, já fechei com ela, só que aí eu não fechei só dela, porque eu me apaixonei por tudo dela. Eu fechei home spray, eu fechei desodorantes, roll-on e creme, porque ela faz tudo vegano, 100% biodegradável, reciclável. Então, tipo, era muito a linha da Yalma, que era o que eu queria seguir. E aí, gente, sem contar o cheiro, essa aqui é a minha favorita, confesso. Mas enfim, e aí aconteceu que no lançamento a gente tinha velas, home sprays, desodorantes, o tapetinho, as alças que uma amiga minha fez. Isso aqui, gente, foi acho que o que mais demorou, tirando o tapetinho pra desenvolver, foram as alças, porque eu queria algo elegante e que não fosse tão comum, sabe? E tinha uma amiga minha na cidade que eu estudava que ela tava começando. Que ela tava começando nessa, tipo, coisa de fazer macramê, tricô e tal. E aí eu me apaixonei por essas alças, tipo, que você coloca o tapete aqui assim, ó. E ele fica penduradinho, tá vendo? Eu mandei um vídeo pra ela no YouTube e falei, amiga, você consegue fazer? Ela falou, consigo, por quê? Aí eu contei pra ela da marca, na época ninguém sabia, eu sou muito boca fechada com essas coisas que eu tenho de ideia, porque, não sei, eu tenho medo de dar errado, então eu só conto quando dá certo. Energia, né, também. E ela super topou. E aí eu fiquei muito feliz, muito animada. Fiz um pedido também pro dia do lançamento. E aí, tipo, a alça no dia do lançamento foi dada de brinde junto com os tapetinhos. E aí, e uma gracinha, porque, tipo, por ser personalizado, era só por encomenda, né? Isso era uma coisa, inclusive, que foi um aprendizado que a gente teve. Quando você tem um produto personalizado e você vai num evento, tipo, festival de yoga, chega muita gente lá que esqueceu o tapetinho e tá disposto, tipo assim, é um festival caro, é um festival high ticket, então a gente tava num momento perfeito para vender tapetinhos na hora. Então, falando como empresária agora, o que eu acho que eu teria feito melhor no dia é que eu teria me preparado para levar, tipo, coisas que fugiam um pouco dessa proposta inicial, mas que ainda estavam dentro da essência da marca, sabe? Então, por mais que a ideia, tipo assim, uma das ideias base fosse o tapetinho personalizado, eu teria levado o que eu tenho hoje, né, na marca. Tapetinhos com desenhos lindos, que de qualquer forma são lindos, e que a pessoa pudesse levar na hora, não dependesse de, tipo, pedir com antecedência para ser entregue depois de 15 dias na casa dela. Porque o que aconteceu muito foi que muita gente não, tipo, deixou de levar tapetinho para comprar lá. E as pessoas têm noção, as pessoas que vão nesse festival de yoga têm noção de quanto custa um tapetinho de yoga. Então eram pessoas que estavam dispostas a pagar ali à vista, no Pix, o valor desse tapetinho, entendeu? E como eu não pensei sobre, tipo, que teria essa possibilidade, eu só levei algumas amostras e a pessoa pedia por encomenda. Enfim, perdi muitas vendas por causa disso. Mas uma sacada muito boa que a gente teve, que foi muito importante pra mim, que pessoas que eu já admirava dentro do mundo da yoga estariam lá, pra dar aula principalmente. Tipo a Danissa, a Remosine, a Raissa Zokal, que é alguém que eu já acompanho há muito tempo. Meus pais começaram dentro do mundo do yoga por causa dela. Não por causa dela, né, mas com ela. E eu mandei fazer tapetes personalizados para essas pessoas. E aí até hoje eu fico muito feliz, é muito gratificante ver quando elas postam nas redes sociais delas, sabe? Inclusive ontem a Danissa postou um Reels com um tapetinho, o filho dela fazendo, não sei se é filho dela, mas fazendo a prática com tapetinho, ensinando como fazer, sabe? E o nome dela lá, sabe? Enfim, foi muito especial essa parte. Mas tem sempre algo a ser melhorado, né? Enfim, passado um tempo, isso foi em outubro, nós estamos em janeiro de 2026. A gente começa a querer expandir, né? Tipo, mudar os horizontes, a gente começa a aprender mais e ver que tem coisas que estão dando certo e coisas que não estão dando certo. Eu comecei a pensar em uma nova coleção, né? Porque acho que 3 meses também já é tempo de ter coisas novas. Eu queria trabalhar muitas coisas dentro do Instagram que eu não estava conseguindo trabalhar por conta da forma que são fabricados os produtos. Então, por exemplo, eu queria muito mostrar como é a fabricação do tapetinho de yoga. De certa forma eu consegui, foi um vídeo que deu muito certo, inclusive. Mas
eu não consegui ir até Portugal pra mostrar as famílias, tipo, tirando a casca do sobreiro e a casca crescendo de novo, sabe? É um processo que eu não conseguia mostrar. E aí eu falei, bom, vou pelo caminho das velas do Home Sprays e tal. E aí a queridíssima, que fazia as velas pra mim e tal, ela não se sentia confortável de aparecer na câmera, essas coisas assim, eu super entendo. E olha como todos os conflitos, né, vêm pra algo maior. Quando isso aconteceu, eu falei, bom, então eu vou começar a procurar um fornecedor que, tipo, tope isso, porque é importante pra mim, como pessoa que entende de marketing, mostrar a produção, sabe, ser honesto com o consumidor é algo que eu valorizo muito nas empresas, eu gosto muito. Mostrar, tipo, como é até chegar na sua casa, sabe? Eu gosto muito disso. E aí eu comecei a estudar muito, conheci a Luana Ami, eu ouvi nos podcasts dela, né? Ela não sabe da minha existência, mas eu sei da dela, que é dona da Last Floating, amo muito. Ela começou a trazer tantos insights pra mim, mas tantos insights, e já era numa época que eu tava numa fase de lançar uma coleção nova, que é a que vai ser lançada semana que vem. Daí eu simplesmente comecei a estudar o mercado americano, que é algo que, apesar de ser de marketing e saber de toda aquela linha de a gente está sempre 5 anos atrás dos Estados Unidos e 5 anos na frente da Europa, eu nunca tinha parado, tipo, vou estudar o mercado americano. Até porque eu fazia faculdade, me formei agora em dezembro, então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E agora eu tive tempo de fazer isso mesmo, sabe? De sentar, respirar e falar o que eu preciso fazer. E aí eu descobri tipos de velas. Gente, vocês não têm noção, eu tô muito animada para contar toda essa parte de processo para vocês. Mas enfim, comecei a desenvolver linhas novas e é isso que eu queria trazer para vocês, o meu dia a dia nesse desenvolvimento e mostrar para vocês os perrengues, a parte boa, a parte, sabe, que me deixa animada ou que me deixa frustrada e, enfim, coisas que me tiram o sono, que tem acontecido bastante nessa semana, mas é uma ansiedade, tipo, positiva, assim, sabe? Porque eu fico muito animada pra trabalhar, não sei explicar, é muito bom fazer o que a gente ama, é muito bom ter a sorte de fazer o que eu amo. E é isso, basicamente, esse foi o início da marca, esses foram os perrengues iniciais e tem muita coisa nova por aí. Quero ir trazendo pra vocês o dia a dia, sem ter que ter 1 minuto e meio esse vídeo e 1 milhão de cortes e uma edição boa e pensar em o que vai performar, porque isso aqui vai ser pra mim mesma, do futuro. E aí fica genuíno, né? Tipo, eu não fico com medo de postar ou tipo do que os outros vão pensar, porque é pra mim. Vou mostrar pra vocês o tapete aberto agora. Ó. Estão vendo? Eu esqueci de falar. Vou virar aqui pra falar com vocês. Apesar do tapete ser um produto âncora, é importante que tenham produtos porta de entrada para você que está começando agora. E um produto porta de entrada normalmente vai custar, por exemplo, menos de R$ 100. Por quê? É aquele produto que o seu cliente vai comprar para saber se ele pode confiar em você, se ele vai gostar da sua marca, isso tudo, né, no subconsciente. Mas que ele não é algo que ele vai investir R$ 600 sem saber para onde ele vai, e se ele vai gostar, e se vai dar certo, e se faz sentido esse investimento para ele naquele momento, sabe? Tem que ter um nível de convencimento muito maior, tipo assim, pra eu vender um produto de R$ 600 do que pra eu vender, tipo, uma vela de 89, entendeu? É isso. Queria só passar essa visão pra vocês, que apesar de termos produtos âncoras caros, você tem que ter produtos porta de entrada também muito bem pensados. É isso, pessoal.